No meu primeiro vídeo, eu separei 10 medicamentos para pressão e dei notas para ele, quem era melhor, quem era pior, e justifiquei por quê. E eu pedi para vocês colocarem aí nos comentários quais seriam os outros remédios da pressão que eu deixei de falar e iria trazer agora eles para vocês. Será que ele é bom? Que nota que eu dou para eles? Então, se você deixou lá seu comentário, saiba que hoje eu vou responder. Bora lá comigo. E bora logo direto ao assunto. Primeira coisa que eu vou responder para vocês é que existem perguntas lá que eu não tenho condições de responder. Por exemplo, essa eu estou deixando aqui para vocês. Posso trocar Coros por Idapamida? Não vou poder responder, impossível, não lhe atendi, eu não lhe consultei, eu não sei porque que o médico escolheu passar para você uma losartana no lugar de um diurético, que é a Idapamida. Não dá para responder. Outro tipo de pergunta que não dá para responder. Posso trocar valsartana com hidroclorotiazida só por valsartana? Não sei. Principalmente quando é associação. Olha só essa outra pergunta aqui. O que eu acho sobre betalol? Betalol é uma associação de atenolol com alodipina. Então tem alguns detalhes que eu teria que juntar o benefício de um, o benefício do outro. Não dá para responder. Outra pergunta que não dá para responder, por que eu não falei do Entresto? É simples, porque Entresto a gente não utiliza para remédio da pressão. Apesar de ter uma valsartana lá no meio, ele tem uma associação que a gente utiliza para insuficiência cardíaca. Então, se seu médico passou, ele passou para insuficiência cardíaca. Mas dito isso, vamos lá para as perguntas de vocês. Vamos começar a falar dos remédios. Deixa eu falar aqui rapidinho, só um exemplo de losartana e enalapril. Muitas das vezes as pessoas fazem perguntas de medicamento por nome comercial. Dificilmente vou dar nome comercial aqui para vocês. Por exemplo, olha só essa pergunta, perguntando sobre o ARA2. Gente, ARA2 é losartana, então se quiser saber sobre losartana, tá lá no vídeo falando sobre losartana. Olha só essa outra pergunta aqui, perguntando sobre o vasopril. Vasopril é o enalapril, então vai ter que ver o vídeo sobre enalapril. E inclusive eu tenho vídeos dedicados exclusivamente para enalapril, para losartana e entre outros que eu vou falando aqui no vídeo. Mas bora lá, começando a dar as notas dos remédios que vocês escolheram. Então vamos começar aqui pelo ramipril. O ramipril é irmão do enalapril, irmão do captopril, só que aqui nós estamos falando já de um degrau acima, já bem melhor. O ramipril ele tem estudos, gente, para tudo. O ramipril tem estudos para insuficiência cardíaca, tem estudos para hipertensão, até mesmo na arritmia. Ele é fantástico, redução de mortalidade, redução de risco de levar para insuficiência renal. Cara, pensa num inibidor da ECA fantástico. Então eu daria para ele uma nota 9, vou dar 9. Por que eu não vou dar 9,5? Eu tava aqui pensando, é porque é sempre aquele problema do inibidor da ECA, né? A tosse é chata, mas ele tem várias vantagens, ele toma só uma vez ao dia, eu tenho várias apresentações para tomar, eu posso ajustar, então numa pequena apresentação, por exemplo, de 2,5 mg ele tem uma potência pequena, de 10 mg já tem uma potência mais alta. Então, assim, ele é muito bom para várias coisas, é um medicamento que eu gosto de passar com frequência, e então vamos deixar uma nota 9 só por conta dessa tosse, mas se você não tiver tosse, pode colocar 9,5 aí para você. Então agora vamos falar sobre a levodopa que vocês pediram, tá? A levodopa, nota que eu daria, nota 8. Por que nota 8? Porque ela é melhor do que a amlodipina. Veja, a amlodipina, se eu não me engano, no meu último vídeo eu dei nota 7 para a amlodipina. A levodopa tem uma vantagem a mais. Por quê? Porque ela diminui muito o risco de efeito colateral. Então, levodopa você toma uma vez ao dia. É um medicamento potente para baixar a pressão. Pacientes de pele negra se dão melhor com eles. Sim, tem medicamentos que são isso, tem doenças que são, vamos dizer assim, são mais racistas, e esse medicamento ele atua muito bem em paciente de pele negra. Agora, qual é a desvantagem dele? A desvantagem dele é que esse aqui não tem estudos mostrando diretamente ele para proteção renal, redução da mortalidade, ele não serve para insuficiência cardíaca, isso aí já é líquido e certo. Mas se for pensando em hipertensão, ele é muito bom. O chato é que ele não vem junto com outros medicamentos. Por exemplo, a gente tem muito losartana com alodipina, valsartana com alodipina, mas por levodopa não tem. Você vai ter que usar ele sozinho. E o outro lado ruim dele é que ainda tem efeito colateral. Ainda enche o pé, ainda dá rosto vermelho, quente. É bem menos, mas ainda tem.
Esse aqui, sem dúvida, foi o mais pedido por vocês. Vou falar agora sobre a olmesartana. Olmesartana, nota que eu daria? Eu daria 9,5. 9,5? Por que que eu não... Veja, se ela pegou 9,5, ela é fantástica. É um Brá, o parente da valsartana, telesartana, mais potente que tem. Pensa no bicho para baixar legal a pressão. Olmesartana, muito bom. Apresentações, temos 2 apresentações, né? Ok? Toma só uma vez ao dia. Quem já sabe aqui, quem me conhece sabe que eu gosto de medicamento uma vez ao dia, mas eu não subo a nota dele por causa de um detalhe. Não tem estudos que mostram que ele é efetivo no paciente com insuficiência cardíaca. Não dá. Vários medicamentos, telmisartana, valsartana, até a própria losartana, tem estudos que mostram a redução de mortalidade com esses medicamentos para insuficiência cardíaca, mas a olmesartana não tem. Mas assim, ao mesmo tempo que ela perde nisso, ela ganha na potência, na eficácia de segurar a pressão durante 24 horas. Então, um medicamento muito bom, fora que ele vem com várias associações, e eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre o que eu acho da olmesartana com hidroclorotiazida, o que eu acho da olmesartana com amlodipina, não tem como, porque aí é muito detalhe. Agora, tem uma coisa interessante, tá, gente? Eu já tenho um vídeo falando sobre a olmesartana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links. De repente você já quer saber especificamente sobre esse medicamento, eu vou deixar aqui o link de todos os vídeos, tudo que eu já falei. Então, por exemplo, já falei sobre a olmesartana, já falei sobre enalapril, já falei sobre a losartana, entre outros que eu vou falar aqui. Então, se de repente você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o seu medicamento, procura aqui na descrição do vídeo, eu já vou deixar o link para você clicar e ir direto para o seu vídeo. Candesartana. Quanto eu darei para a candesartana? Caramba, aqui eu vou ter que subir um pouco mais o sarrafo. Aqui eu vou dar um 9,7. Ué, por que eu não dou 10? Porque 10 é perfeito, não existe perfeição. Mas se eu tô dando 9,7 é porque ele é melhor. Qual é o ponto que ele é melhor, por exemplo, que a olmesartana? Veja, eles são bons para tudo, igualzinho. Olmesartana, candesartana, valsartana. Onde é que a candesartana ganha? Ele ganha aqui em 2 pontos. Tudo que eu falo do olmesartana, nós temos aqui candesartana, só que a candesartana eu posso utilizar em paciente com insuficiência cardíaca, e eu tenho 3 apresentações, enquanto a olmesartana eu só tenho 20, 40 miligramas, aqui eu tenho 8, tenho 16 e tenho 32 miligramas, então é muito mais fácil eu manusear aqui com o meu paciente para ajustar a dose certa. Mas é um medicamento fantástico, potente para baixar a pressão, é um medicamento que posso usar como se for aí, como já falei, para insuficiência cardíaca, proteção renal, proteção cardíaca, infarto, AVC. Então, assim, é difícil achar alguma coisa contra a candesartana, mas claro, tem efeito colateral. Então, para eu dar uma nota 10 para um medicamento, ele teria que ser perfeito. E como não vai ter perfeição, nenhum deles vão receber nota 10. É verdade. Muitos de vocês me pediram para falar sobre o metoprolol, e realmente eu não falei no primeiro vídeo. Como eu já falei, tem lá no link da descrição que eu falo detalhes sobre o metoprolol. Mas que nota eu daria para o metoprolol? O metoprolol eu daria uma nota, pensando em medicamento, eu daria uma nota 8. Mas se for pensando em tratar a hipertensão, eu daria uma nota 6. Bem, como assim? Calma, deixa eu explicar. Inclusive está na última diretriz brasileira de hipertensão, que a gente, beta-bloqueador, a gente não utiliza beta-bloqueador como primeira linha para tratamento da hipertensão. A gente utiliza ele quando tem necessidade devido a um outro problema. Por exemplo, você tem arritmia e tem pressão alta. Beleza, você usaria um remédio para resolver 2 problemas. Aí ele é interessante. Mas de todos os beta-bloqueadores, eu acho o metoprolol um dos melhores. Por quê? Porque eu tenho estudo para tudo no metoprolol. Eu tenho metoprolol estudo para hipertensão, eu tenho metoprolol estudo para arritmia, metoprolol estudo para insuficiência cardíaca, para doença coronariana. Então, assim, pensa num remédio legal, toma só uma vez ao dia, não é caro, tem alguns lugares que consegue pegar pelo SUS, mas assim, comparando com outros antihipertensivos, pensando em proteção cardíaca, não, aí ele vai perder. Porque, por exemplo, IECA, que seria a turma do enalapril, captopril, ramipril, ou a turma do Brá, como a candesartana, olmesartana, eles são melhores, tá? Mas
É um medicamento muito bom, principalmente quando você tem 2, 3 problemas, você usa um único remédio que resolve ali os 3 problemas. Outro que foi muito pedido por vocês, a valsartana. Então veja só, olmesartana, valsartana, candesartana são tudo irmãos. Que nota que eu daria para valsartana? Valsartana eu também daria ali uns 9,7. Mesma coisa da candesartana, o que uma tem, a outra tem. Então veja, tem estudos para insuficiência cardíaca, para é potente para baixar a pressão, redução de infarto, redução de AVC, tem 3 apresentações, 80, 160, 320, toma só uma vez ao dia. Então, assim, seria injusto eu dizer que um é melhor do que o outro. O que que vai fazer eu escolher? Não sei, vem na minha cabeça, fala, mas assim, eu não vejo, sinceramente, não vejo diferença, assim, importantes entre eles. Todos esses 2 medicamentos, eles para mim se equivaleriam. E aí, se você quiser, eu já colocaria aí no meio também a telmisartana, tá? Tem algumas particularidades, mas é um medicamento fantástico para você que está querendo controlar sua pressão, ah, com pouca chance de efeito colateral. Se quiser detalhes, também já tenho vídeo sobre valsartana, está lá na descrição do vídeo. E o atenolol que vocês pediram para mim? Doutor Cota, fala aí sobre o atenolol. Tudo bem, vamos lá falar sobre o atenolol. Seguindo a praxe aqui do nosso vídeo, nota para o atenolol, eu daria uma nota 5. É só isso! Então veja, pensando, eu falei ali do metoprolol de uma nota 6, né? Então, por que que o atenolol perde? Ele tem várias coisas semelhantes ali ao metoprolol. Então, dá para utilizar para arritmia, dá para utilizar doença coronariana, dá para utilizar sim na hipertensão, só que o atenolol ele perde num ponto principal, primordial para mim em relação ao metoprolol. É que não dá para usar na insuficiência cardíaca. A vantagem dele é que a gente consegue pegar fácil pelo SUS, tem ali na farmácia popular também, dá para você pegar. Isso aí acaba sendo uma vantagem, ele é mais barato, isso também é uma vantagem, mas pensando realmente assim, falando sobre coração, sobre para tratar hipertensão, vamos focar mais na hipertensão. Não, não é a primeira opção, eu não vou utilizar atenolol para tratar hipertensão, a não ser que o paciente chegue aqui comigo falando: Mas, doutor Cota, eu estou utilizando o atenolol e eu estou me dando muito bem com ele. Inclusive, eu tenho problema de ansiedade e diminuiu minha palpitação. Eu estou me sentindo bem com ele, minha pressão está controlada. Você acha que eu devo trocar? claro que não, meu amigo, tá dando tudo certo, para que que você vai trocar? Nesse momento não, não vai mexer, até porque atenolol se tirar de uma vez só, você vai sentir o efeito rebote, seu coração vai dar uma acelerada, tu vai passar mal e nunca, em hipótese nenhuma, eu vou falar aqui no vídeo para vocês pararem de usar tal remédio para usar o outro, seria irresponsabilidade minha. Se vocês verem isso na internet, algum médico falando, olha, deixa de tomar tal remédio e toma outro, cara, foge desse médico. Como é que ele tá dizendo que como é que ele tá prescrevendo para você o medicamento sem nem sequer de consultor? Tá totalmente errado. Ih, rapaz. Veja que aqui já tem uma pergunta, o que que eu acho do Acertalix. Gente, a Acertalix é a união do peridopril com a indapamida. Não dá para eu falar sobre isso. Só que no outro vídeo eu já falei sobre indapamida, então não vou falar sobre indapamida aqui. Eu vou me focar no peridopril. Peridopril, ó, top. Para não ser injusto, eu vou dar a mesma nota que o ramipril. Eu vou deixar uma nota para ele 9. Semelhante que eu falei no ramipril, uma vez ao dia, estudos que mostram redução da mortalidade, um excelente medicamento para baixar a pressão, tenho versatilidade com ele, posso utilizar e devo utilizar a insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca a gente vai dar preferência para os IECAs, então você que tem insuficiência cardíaca, se perguntar qual que é melhor, candesartana que eu falei ou o peridopril? Peridopril é melhor. Mas aí eu posso usar o Entresto fantástico. Se você tiver insuficiência cardíaca, pressão de ejeção reduzida, ok. Então veja que são muitos detalhes que eu não tenho como explicar aqui num vídeo, mas que você sai daqui peridopril, você está utilizando um excelente medicamento. Qual é o problema? Lá vai o diacho da tosse. Essa tosse é chata, né? Mas se você não tem tosse, cara, fica com remédio. Remédio muito bom. Lembrando que muitos dos medicamentos que eu falei aqui, ou que eu falei lá no primeiro vídeo, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Então você vai lá, já acessa logo o seu vídeo, de repente você está interessado sobre olmesartana. Pronto, você vai lá, vai ver um vídeo longo falando sobre a olmesartana, e você vai poder
se aprofundar um pouco mais, claro, sempre num conhecimento simples, nada técnico. Meus vídeos são direcionados para o público geral, não é para o público médico, é para você entender um pouco da sua medicação. Muito obrigado, muito obrigado. E precisou chegar no final do vídeo para você dar o like, bem, que pelo menos seja agora, dá o like, já sabe, gostou desse vídeo, conhece alguém que é hipertenso? Pega esse vídeo e compartilha com essa pessoa, quem sabe ela não pode chegar com o médico e negociar para ver se não dá para utilizar um medicamento melhor, porque sim, existem medicamentos para pressão que são melhores do que o outro, muitas das vezes acaba tendo que sair um pouco mais caro, então assim, quem tem condições de usar uma coisa melhor, óbvio, opte por uma coisa melhor, porque tem sim medicamentos melhores. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. E se ainda ficou algum remédio ainda, algum antipertensivo que eu não falei, então coloca aqui no comentário que se abrir eu não faço aí a parte 3, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.